Olá, tudo bem? Sou Pierre Maestre e hoje vamos falar sobre espermatozoides obesos. O que é isso? Também fiquei curioso quando ouvi falar e fui até aonde começou esse assunto, Copenhague. E fui lá, só me serviram o quê? Cafezinho. Então, eu fui o quê? Fui atrás e tentar descobrir o que é isso que estão falando de espermatozoides obesos. Aí descobri lá na Dinamarca, a 11 mil quilômetros daqui, que estavam pesquisando sobre isso. O que eles buscavam? Queriam saber o quê? Se os hábitos do homem podem interferir nos genes que vão ser transmitidos para quem? Para os filhos. Na teoria genética clássica, não é possível. Mas esse estudo mostrou o quê? Que isso pode ser possível. O que acontece? Os espermatozoides que estão carregando os genes, eles delatam o quê? Os hábitos alimentares do pai. Isso quer dizer, ele pode levar esses hábitos para o filho. Os genes que vão controlar apetite, hábitos alimentares, são transmitidos do pai para o filho. A obesidade é uma desordem plurimetabólica, certo? Associada ao quê? A doenças cardiovasculares, diabetes e muito mais doenças que podem vir junto a ela. Certo? E ela vem de onde? Fatores hereditários, comportamentais, ambientais. Crianças geradas de pais obesos têm a chance de levarem consigo essas doenças todas metabólicas, independente da composição corporal da mãe. O que quer dizer com isso? A mãe pode estar acima do peso, ou a mãe pode ficar magra, pode ter um percentual de gordura baixo, mas se o pai estiver acima do peso, ele vai levar consigo essa carga genética. Por que isso é importante? Durante muito tempo a gente levou o quê? A mãe que tem que se cuidar, a mãe vai lá, se prepara durante um ano antes da gravidez, ela já vai procurando um médico, cuidando dos hábitos alimentares, ela deixa de beber, muda muita coisa para poder ter um filho saudável. E o pai? É a parte mais fácil. É só fazer o quê? Entrar lá, lançar os 300 milhões de espermatozoides e basta um deles acertar o alvo. Mas, se tu pensar em cima dessa pesquisa, não é bem assim. É assim. Na Universidade de Copenhague, eles verificaram o quê? Que exercícios, hábitos alimentares, isso influencia no padrão de DNA do quê? Na musculatura e tecido adiposo. O que acontece? Existe uma adição, isso é química orgânica, é muito mais complexo, mas imagina que é a adição do hidrocarboneto, que faz alterar se chama metilação, que faz alterar a composição do DNA e ser transmitido de pai para filho através de quê? Do espermatozoide. Afinal, que pesquisa é essa? Essa pesquisa mostra que mudanças no comportamento do pai, dos hábitos de vida dele, vão gerar mudanças na geração do filho. Isso não mudanças durante a gravidez, mas principalmente um ano antes da gravidez, para poder gerar essas mudanças aonde? No DNA, na estrutura do DNA e poder passar essas novas mudanças de pai para filho. Isso nos faz lembrar um dos principais duelos que tivemos no mundo, o primeiro UFC que teve no mundo. Quem é que lembra? O UFC 001. Não lembra? Olha só. Pois é o duelo da teoria da evolução das espécies. Do lado, quem a gente tem? Darwin. Do outro lado, Lamarck. Por sinal, um bonito nome, Pierre Lamarck. O que acontecia? Um deles defendia o quê? A seleção natural, que era o Darwin. Já Lamarck, adaptações às condições do ambiente. Agora você deve estar perguntando, o que tem a ver teoria da evolução das espécies com espermatozoide obeso? Calma aí que eu vai entender. Quem é que lembra aqui da teoria das girafas? O pescoço das girafas? Lembram? Pois é. Darwin, o que Darwin dizia? Os seres vivos mais adaptados sobrevivem. E Lamarck, os seres vivos vão se adaptando ao meio para sobreviver. Mas Darwin ficou mais fortificado ainda quando Mendel veio com as teorias da genética. Então, nessa época, Lamarck uma sova do Darwin. Mas agora ele começou a erguer de novo. Por quê? Vamos ver. Então, vamos às histórias das girafas, certo? Começando com Lamarck. Na teoria de Lamarck, ele botava o quê? Que não existia diferença entre as girafas em questão de tamanho de pescoço. Todas elas tinham um pescoço pequeno. Mas com o quê? Com a mudança da vegetação, escassez
de vegetação mais baixa, as girafas tinham que esticar o pescoço para conseguir alcançar as folhas mais altas. Com isso foi o que? Essa parte do pescoço dela começou a desenvolver e crescer mais. Que é a primeira lei dele, que é a lei do uso e desuso. Que é o que? Nada mais que órgãos que utilizam mais se desenvolvem mais e órgãos que utilizam menos se desenvolvem menos ou até mesmo atrofiam. Essas modificações das girafas, elas eram passadas para os seus descendentes. Que aí entra o que? A segunda lei dele, a lei dos caracteres adquiridos. Então, a geração anterior, né, que ela tinha um pescoço menor, cresceu, passou, reproduziu, passou para a próxima já teve o pescoço um pouquinho mais alto, que passou, cresceu um pouquinho mais o pescoço e foi passando de uma em uma para outra. Já Darwin pensava um pouquinho diferente. Darwin falava o quê? Que o ambiente seleciona os seres mais adaptados. Isso quer dizer o quê? Aqueles seres vivos que têm características que permitam sobreviver naquele ambiente vão continuar. No caso das girafas, existiam girafas de pescoço longos e girafas de pescoço mais curto. Como não tinha muita vegetação, escassez na vegetação mais baixa, elas começaram o quê? Não se alimentavam. Se elas não se alimentavam, as aconteciam, morriam. As mais altas conseguiam se alimentar e se reproduziam e geravam girafas com pescoço mais alto. E assim foi indo. As menores com pescoço mais pequenos é bom, né? As menores foram o quê? Sendo extintas. E as com os pescoços mais altos permaneceram e até hoje temos girafas com pescoços grandes. Tá, e aí? Mas o que essa historinha que minha vovó contava tem a ver com o espermatozoide obeso? Agora vamos começar a entrar mais a fundo sobre isso tudo. Eles analisaram que o quê? Os espermatozoides de pessoas obesas são diferentes de pessoas magras. E, mais interessante, depois que essas pessoas passaram por uma cirurgia bariátrica, o DNA do espermatozoide era alterado. E o filho que vai ser gerado por esse espermatozoide não vai carregar as cargas genéticas do DNA de um obeso, e sim de uma pessoa que mudou seus hábitos. Mas como os cientistas chegaram a isso aí? Eles pegaram 10 homens obesos e 13 homens magros e analisaram a diferença entre os espermatozoides e viram mais de 9.000 diferenças no DNA. Aí, dessa amostra, 6 desses passaram pela cirurgia bariátrica e eles analisaram os espermatozoides antes e 1 ano depois. E impressionante, são mais de 3.900 genes foram modificados. Para e pensa. Ou seja, ela mudou o apetite, mudou seus hábitos de vida, porque fez uma cirurgia bariátrica. E tem o DNA que vai passar para outra geração, foi o quê? Alterado. Gente, isso é extraordinário. Imagina, a obesidade é determinada por genes. E os genes não se alteram numa cirurgia bariátrica, se for pensar em cima de Darwin. Só que, para a epigênese, está mostrando que isso é possível. Os genes são alterados pelos fatores ambientais externos. Já pensou? Espermatozoides estão sendo mais de 2.000 genes foram alterados simplesmente por uma cirurgia bariátrica. Imagina se pegarmos e mudarmos hábitos alimentares, prática de exercício, parte psicológica, tudo isso a gente conseguir alterar. Quantos genes será que podem ser alterados nisso e nós mudarmos o futuro de uma geração? Eu diria assim, o genoma é o hardware e a epigênese é o software. O hardware, seu corpo já vem com ele pronto, seu DNA. Mas a epigênese, o software, ele instala e desinstala software mudando quem você é, como você é. E isso pode ser transmitido para a geração futura. Claro, tem que ter N estudos, mas como a gente vê. Já tem estudos sobre estresse, que é gerado através de mudanças do DNA, que fizeram estudo com camundongos. Então, para e pensa. Se você está pensando em ser pai agora, em 2016, comece as mudanças, porque em pouco tempo você pode ter mudanças de hábitos. Não precisa ser 1 ano. Em 6 meses já temos muitas alterações no nosso corpo. Em 12 semanas já mudamos completamente o nosso corpo. Vocês fizeram uma dieta muito regrada. Mas pensa a longo prazo, estamos falando de DNA, não estamos falando de estética. Então, mude já. E aí, tá pensando em ser pai em 2016? Pare e pensa um pouquinho antes de começar.